A aula então é século XX, a era dos extremos. Esse termo século XX como era dos extremos é um termo que foi dado pelo professor britânico Eric Hobsbawm. A era dos extremos. Começa com esse slide, né? Isso. A era dos extremos. Certo? O professor Eric Hobsbawm é quem dá essa denominação de era dos extremos. E nada mais apropriado, porque o século XX realmente foi um século de elementos que vão assim de grandes conquistas a grandes derrotas. Vou dar alguns exemplos que eu estou falando. Por exemplo, nunca se avançou tanto no aspecto tecnológico como no século XX. Certo? Nunca se avançou tanto nos direitos humanos, por exemplo, como no século XX. Mas poucas vezes se desrespeitou tanto os direitos humanos como no século XX. Viu isso? Então se avança na declaração dos direitos do homem, do cidadão, e tem eventos extremamente dramáticos de desrespeito, né, à figura do homem, do cidadão, como o Holocausto, um grande exemplo disso. Pois não, eu acho que a consolidação assim, dos direitos humanos acho que é justamente por isso, né? Porque é uma tentativa de reparar. Começa com isso. Exatamente, é uma tentativa de reparação. Mas isso não muda o sentido que nós estamos falando, é um extremo, né? Como, por exemplo, nunca se produziu tanto alimento na história da humanidade e poucas vezes morreu tanto de fome como no século XX. Então, aí é o extremo da questão, né? É o homem chegando à lua e a fome batendo no fim da rua. Esse é um termo que ele usa e que eu acho muito legal. É o homem chegando à lua e a fome no fim da rua. Quer dizer, o século tem perfil que é caracterizado por isso, né? Por grandes conquistas, mas ao mesmo tempo por grandes retrocessos. Tá claro? Então esse termo século XX, como era dos extremos, ele realmente sintetiza, nas palavras do professor Hobsbawm, o melhor que o século, aquilo que o século realmente produziu. Mais do que era dos extremos, o primeiro capítulo dessa obra, que esse aqui é uma obra que trabalha o século XX como poucas, o primeiro capítulo lida com o século XX como o breve século XX. Tá? O breve século XX. Esse termo breve século XX, ele revela, ele de alguma forma sintetiza o caráter, eu diria... E aí, beleza? Sai daqui! Tá gravando ainda não, né? Não, só ficar tranquilo. Então olha aqui, ó. Esse termo breve século XX tem a ver com o elemento histórico da questão. Porque, cronologicamente falando, um século sempre começa quando, né? Por exemplo, pega lá, 1601 é século XVII, 1701 é século XVIII, 1800 e assim sucessivamente. Cronologicamente não tem como mudar isso não. Agora, historicamente, período histórico, ele pode durar 50 anos, pode durar 400 anos. Eu tenho um período da Pax Britânica, um período, né, extrapola 100 anos. Eu tenho um período, por exemplo, do socialismo soviético, um período de 90 anos. Está percebendo? Então, a questão da periodização histórica ela é diferente da cronologia histórica. Então, quando o professor Hobsbawm usa o século XX como breve século XX, em termos de periodização, ele quer dizer o seguinte, ó, o século começou, historicamente falando, com a Primeira Guerra Mundial. Porque o primeiro assunto nosso é a Primeira Guerra Mundial. Tá? Porque, segundo o professor Hobsbawm, esse foi o evento histórico que marcou o início do século XX. Tá? Em outras palavras, até 1914 vivíamos o século XIX, historicamente falando. Até o século XIV vivíamos o século XIX, vivíamos a Belle Époque. Aquele sentimento de otimismo no final do século XIX vai até 1914. Ele morre com a Primeira Guerra Mundial. Assim como o Titanic, que era o símbolo daquela era, assim como o Titanic naufragou na sua viagem inaugural em 1912 nas águas geladas do Atlântico Norte, né? Ele, Titanic, é o símbolo de uma era, a própria era naufraga em 1914 com o assassinato do Francisco Ferdinando, arquiduque austro-húngaro, desencadeando a guerra. Então, historicamente falando, para o professor Hobsbawm, o século XX começa com a Primeira Guerra Mundial. E termina quando? Com o fim da União Soviética, em 1991. Né? Com o fim da União Soviética. Então veja, para que você tenha a compreensão desse termo, né? Breve século XX. Qual é a compreensão? Veja, é um século de 80 anos. Né? Ele não chega a 80 anos, não é isso?
Claro, menos de 80 anos. Exatamente. Por quê? Porque a periodização, segundo o professor Robisbal, é essa. O século começa em 1914, com a Primeira Guerra Mundial. E o século termina, né, com o fim da União Soviética em 1991. Entendeu essa ideia da periodização histórica? Daí o título do primeiro capítulo, Breve Século XX. Tá certo? Legal? Então, quer dizer, para o professor Robisbal, a partir do fim da União Soviética, em 1991, nós já estaríamos vivendo uma outra era, né? Seria o século XXI, né? Cronologicamente, 2001, historicamente, o fim da União Soviética. O mundo é outro depois do fim da União Soviética. Essa é a noção da coisa. Tá claro? Beleza? Então, a era dos extremos, dada essas conquistas e retrocessos do século. O breve século XX, na ideia de que o século começou, a Primeira Guerra e terminou com o fim da União Soviética. Tranquilo isso? Legal? Bom, Primeira Guerra Mundial, esse é o primeiro assunto, é o assunto que caracteriza a entrada do século XX. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, até 1914, o sentimento que o europeu está vivendo é de otimismo, é de Belle Époque. La Belle Époque é um sentimento que marcou o final do século XIX, principalmente em países como a França, é um sentimento fundamentalmente francês. E é um sentimento burguês. Que sentimento é esse? É um sentimento de triunfalismo, é um sentimento de razão, é um sentimento de conquista, de ciência, de avanço, de indústria, de revolução industrial. Se você chegar num burguês francês, no final do século XIX, e perguntar para ele qual a expectativa que você tem do século XX, ele te responderia a melhor possível. E ele tinha razões para isso. Ele tinha razão. É um século que vai produzir não apenas os avanços industriais, mas é um século de Einstein, é um século de Freud, é um século de Darwin, é um século de Marx, é um século de Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche e por aí afora. Então há uma produção científica sem precedentes. Eu diria que no Renascimento cultural você teve um evento similar a esse. Então esse sentimento de Belle Époque, que ainda vem acompanhado mais do que simplesmente a conquista industrial, tecnológica, científica, artística. Para além disso, esse sentimento de Belle Époque ainda vem acompanhado de uma relativa paz europeia. As últimas guerras tinham sido as guerras napoleônicas. Eu diria que a guerra da Crimeia, que envolve a Rússia ali, seria uma das últimas guerras do século XIX. Então, se você pegar dali para frente, 1830 para frente, você tem quase um século de tranquilidade europeu. Então isso também deu sentimento de otimismo. Pois bem, isso tudo vem abaixo com a Primeira Guerra Mundial. Certo? Quais as razões que levaram à Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial, para a gente fazer uma avaliação mais didática da coisa, a Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra fundamentalmente europeia. A gente diz que é uma guerra mundial porque a Europa é o centro do mundo. Mas ela é uma guerra fundamentalmente europeia. O palco dos acontecimentos é fundamentalmente a Europa. Essa guerra, ela é uma guerra marcada por pelo menos 3 eventos que são fundamentais. Claro? O imperialismo, é a guerra do imperialismo, né? É o confronto das potências imperialistas. A Inglaterra, a França, a Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos, países que projetam sobre determinadas áreas de influência e vão disputá-las a todo custo. Imperialismo é uma palavra. Nacionalismo. Essa é a segunda palavra que caracteriza a Primeira Guerra Mundial. É a guerra do pan-eslavismo russo, é a guerra do pan-germanismo, é a guerra da Pax Britânica, é a guerra das potências querendo afirmar suas identidades, a Grande Sérvia. Aliás, a Grande Sérvia, a questão em torno da Grande Sérvia é um problemaço. Aliás, acaba sendo estopim da guerra. Então, imperialismo, nacionalismo, é isso? São 2 componentes dessa guerra, claro. E o belicismo, outro elemento que vai inevitavelmente conduzir a guerra, a corrida armamentista. Os países europeus, como eu disse agora há pouco, eles não estavam em guerra. Eles vinham de um equilíbrio razoável desde o século XIX, certo? Mas eles vinham se preparando. A indústria bélica, ela se desenvolveu.